Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de física. O tema de hoje é o trabalho de uma força variável. O que significa isso? As forças, elas podem ter valores que podem ser constantes ou podem ser variáveis no tempo ou ao longo de uma distância, ao longo de uma posição. Então, na aula de hoje nós veremos como determinar, como calcular, como avaliar o trabalho de uma força variável, uma força que tem o seu módulo que varia ao longo da distância. É isso que nós vamos ver. Então, vamos à aula. Em física, é muito comum nós encontrarmos situações onde o módulo da força é variável, ele varia ao longo do deslocamento que ele provoca no corpo. É o caso de molas, é o caso de forças de sistemas elásticos, enfim, uma série de situações. A pergunta é como calcular, como determinar o trabalho quando você tem uma força com um módulo variável, né? Bom, uma técnica utilizada é você estabelecer o comportamento da força em função da distância. Como que o módulo da força varia em função da distância? E criar um gráfico, né, de força por distância. Essa é uma técnica. Quando você cria um gráfico de força por distância, você passa a ter uma propriedade que é a seguinte: o trabalho produzido por essa força ele é numericamente igual à área sob a curva que determina o comportamento da força. Então, essa é a propriedade que a gente tem que fixar. O trabalho é numericamente igual à área sob a curva num gráfico de força por distância. Agora, esses comportamentos podem ser os mais variados, né? Nós podemos ter um comportamento linear, então eu estou falando dessa área compreendida entre o deslocamento que você quer determinar, né? E a força que vai crescendo, que vai, no caso, no nosso exemplo, vai crescendo. Então, essa área em amarelo, ela, uma vez calculada, ela é numericamente igual ao trabalho. Essa é a propriedade que nós temos que fixar. A força pode ter o comportamento mais diverso possível, né? Geralmente, nós temos um comportamento, em exercícios no ensino médio, nós temos um comportamento tranquilo, que dá figuras conhecidas, mas a nossa tarefa para calcular o trabalho é determinar exatamente essa área. Então, reforçando, o trabalho produzido por essa força de módulo variável, ele é numericamente igual à área. Bem, se o trabalho é numericamente igual à área, então vejamos um exemplo de como a gente pode determinar isso, tá? Nesse exemplo, ele fala o seguinte: um objeto de 8 quilos está sujeito a uma força resultante F. Preste atenção porque ele é uma força resultante, aplicada na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. Veja bem, então essa força resultante está ajudando o corpo a se mover. O módulo da força F, variável em função da posição x, x representa a posição. Conforme x vai passando, você vai tendo o deslocamento, né? Então, o eixo x me mostra a intensidade do deslocamento, tá bom? Está representado no gráfico. Sabe-se ainda que o trabalho realizado pela força F é de 300 joules no deslocamento de 40 metros, indicado no gráfico, e que a velocidade do objeto é de 10 metros por segundo quando x é igual a 40. O valor máximo da força F nesse deslocamento é em newtons quanto, né? Então ele quer que a gente determine, olhando para o gráfico, ele quer que a gente determine aquele valor F lá em cima, o valor máximo da força, né? Então, observando o gráfico, nós vemos que a força foi caindo à medida que ele foi se deslocando, à medida em que o móvel vai se deslocando, a carga vai se deslocando pela ação da força, essa força vai caindo de intensidade. O que nós queremos determinar é o valor daquela F lá no gráfico, o módulo da F. Como que a gente vai fazer isso?
A gente vai lembrar, né, que o trabalho dessa força resultante, ele é numericamente igual à área. Bom, se ele é numericamente igual à área, o trabalho já foi dado para a gente, né? Ele disse que o trabalho realizado pela força é de 300 joules. Então, o trabalho resultante é igual à área, que é igual a 300 joules. Então, a área compreendida entre 0 e 40 metros vale 300 joules. Muito bem. Mas se a gente olhar para a figura, a gente vai ver que essa figura é um trapézio, que pode ser dividido entre um retângulo e um triângulo. Então, a área do trapézio é a área do retângulo mais a área do trapézio. Mas que áreas são essas? Eu não estou vendo, professor. Então, vamos lá ver. O triângulo é entre a linha pontilhada e a curva que representa a força, a curva em azul. Já o retângulo está entre a linha pontilhada e o eixo X. Né? Então, nós temos ali claramente um retângulo, claramente um triângulo. Se a gente somar a área do triângulo com a área do retângulo, a gente tem a área do trapézio, que é a área total. Mas a área total vale 300 joules, nós já sabemos disso. Bom, eu posso determinar, com os dados dados no gráfico, eu posso determinar a área do retângulo. Né? Então, olha só, a área de um retângulo é a base vezes a altura. Né? Então, eu tenho que a base é 40, a altura é 4, então eu consigo calcular a área do retângulo, que dá 160. A gente sabe que essa área é um trabalho, né? Mas por enquanto vamos só nos apegar à área. Então, substituindo na equação da área do trapézio, nós temos que a área do trapézio é 300, a área do retângulo é 160, falta a área do triângulo. Né? Por que eu quero essa área do triângulo? Porque ela vai conter, em algum momento, ela vai conter aquele valor de força lá. Né? Então, eu quero a área do triângulo. Bom, passando 160 para a esquerda, nós vamos ter 300 menos 160 igual à área do triângulo. Então, a área do triângulo é 140. Uma vez tendo a área do triângulo, eu posso aplicar a fórmula da área do triângulo. Tendo o valor dessa área, eu posso encontrar o valor da f. E como? Bom, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Se nós analisarmos a figura, né, o gráfico, nós vamos ver que a base é o próprio 40, é o próprio deslocamento, é o comprimento daquela linha pontilhada, né, na horizontal, e ela vale 40. A altura do triângulo vai de 4 até f. Né? Então, como a gente não sabe o valor de f, então a gente coloca na expressão f menos 4. Por que f menos 4? Porque f é maior do que 4. Imagina lá, o f é 7, 8, 9, mas a altura do triângulo é o f menos 4. Né? Então, isso vai me dar a altura do triângulo, dividido por 2 por causa da fórmula da área do triângulo. Isolando aí, eu posso passar o 2 multiplicando lá, né, o 140, e eu tenho 280 igual a 40, vezes f menos 4, né? Se eu passar o 40 dividindo, vai dar 7. Então, vai ficar 7 igual a f menos 4. Passando o 4 somando, nós vamos ter que o f vale 11 newtons. Então, fazendo um resumo, nós utilizamos a propriedade de que o trabalho de uma força variável é igual à área sob a curva, né, para determinar o valor da f. Né? Então, nós só utilizamos áreas aqui. Nós não utilizamos nenhuma fórmula de trabalho. Mas o grande recado é: o trabalho de uma força variável é numericamente igual à área do gráfico, de força por distância. Vamos a mais um exemplo. Um corpo é submetido à ação de uma força resultante F de direção constante e módulo variável, de acordo com o gráfico. Sabendo que a massa do corpo é 5 kg, determine a velocidade do corpo ao final dos 10 metros de deslocamento. Professor, mas aí não pede nada de trabalho. Né? Ele só me dá o comportamento da força no gráfico e diz que a força aponta na mesma direção do movimento. Muito bom. Então, como que a gente vai encontrar a velocidade ao final dos 10 metros de deslocamento?
né? Então, a gente precisa parar para pensar, né? Então, olhando para o nosso desenho, nós temos o gráfico e a representação dessa força sobre a nossa carga. Essa força, lembrando, ela é resultante, né? E o que a gente sabe? A gente sabe que nós temos um gráfico de força por distância e que essa força por distância nos dá o trabalho da força, né? E essa força é resultante. Muito bom. Mas ele quer velocidade. Então, como é que a gente faz para determinar essa velocidade? Então, a gente vai usar nesse exercício um dos teoremas mais importantes da física, que é o chamado teorema da energia cinética, ou teorema do trabalho-energia. Esse teorema, ele relaciona, né, a quantidade de trabalho com uma outra grandeza chamada energia cinética. Bom, o que é energia cinética? A energia cinética, ela está associada a toda a massa, toda a carga, todo o corpo que se movimenta. Tudo que se movimenta tem energia cinética. Imagine o vento. O vento pode mover a hélice de um gerador e gerar a energia eólica. A correnteza da água pode girar a pá de uma turbina e gerar energia elétrica. Enfim, os corpos em movimento, as massas em movimento, contêm energia de movimento. Essa energia de movimento é chamada de energia cinética. Mas para que o corpo adquira energia cinética, alguma coisa tem que colocá-lo em movimento ou retirá-lo do movimento. E é exatamente a ação da força que faz isso. E aí nós relembramos a segunda lei de Newton. A ação de uma força resultante altera o estado de movimento de um corpo. Então, se o corpo está parado, uma vez atuando uma força resultante sobre ele, ele vai se colocar em movimento, ele vai ter uma aceleração. Então, a energia cinética é a energia associada ao movimento, tá? Todo corpo que se movimenta tem energia cinética. Eu não vou fazer isso nessa aula, mas é possível demonstrar que a energia cinética, ela depende da massa, do quadrado da velocidade dividido por 2. Então, a energia cinética, ela é definida, ela é calculada como sendo mv² sobre 2. Essa é a energia cinética. E o que nos diz o teorema da energia cinética? Uma vez aplicada uma força resultante sobre um corpo, essa força resultante vai acelerar esse corpo. Acelerar significa aumentar a velocidade. Mas se você aumenta a velocidade, você aumenta a energia cinética, porque ela depende do quadrado da velocidade. Então, todo corpo que uma vez sofrendo a ação de uma força resultante, vai se acelerar. Isso quer dizer que ele vai ganhar velocidade. Isso quer dizer que ele vai ganhar energia cinética. No caso de uma frenagem ou de uma contenção de movimento, o que acontece? A velocidade vai diminuir, a força resultante vai diminuir a velocidade do corpo. Isso quer dizer que ele vai retirar energia cinética do corpo. Então, a partir de agora, a gente tem que pensar dessa maneira. Então, o teorema da energia cinética, ele nos diz exatamente isso, que a quantidade de trabalho que foi feito para acelerar o corpo deu a ele uma quantidade de energia cinética. E essa quantidade de energia cinética ganha, que ele ganhou, mas que ele também pode perder no caso de uma frenagem, ela é exatamente igual ao trabalho da força resultante. Sintetizando isso numa frase, o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Lembrando que essa variação pode ser para mais, aumento de energia cinética, no caso de uma aceleração, ou pode ser para menos, no caso de uma frenagem. Não é? Mas uma coisa é certa, o trabalho realizado pela força resultante sobre a carga é igual à variação da energia cinética, é igual ao ganho ou à perda dessa energia cinética. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever isso matematicamente, né? Então, o trabalho da força resultante, ele é igual à diferença entre a energia cinética no final do processo menos a energia cinética no início do processo. A diferença de energia antes e depois, né? Na verdade é depois menos antes, né? Final menos inicial,
me dá o trabalho da força resultante. De forma mais sintética, eu tenho que o trabalho da força resultante é o delta da energia cinética, é a variação da energia cinética. Então, vamos à solução. Então, observando o gráfico, nós vemos o quê? Que de 0 a 4 metros, a força aumentou. Ela aumentou de 0 para 50 newtons. E após o quarto metro de deslocamento, entre o quarto e o 10º metro de deslocamento, essa força foi se reduzindo, de forma que ao chegar, quando o corpo se deslocou 10 metros, ao chegar no 10, a força zerou, não existia mais força resultante. Então a força teve um pico de 50, depois ela diminuiu, então ela subiu até 50 e diminuiu, então ela é uma força variável. Dá para determinar esse trabalho? Dá. E é por aí que a gente vai determinar a velocidade. Então, o trabalho ele é numericamente igual à área. Essa área é a área de um triângulo. Muito bom. Então, é base vezes altura dividido por 2. Tá. Quem é a base do triângulo? A base do triângulo é os próprios 10 metros, são o deslocamento do móvel. Né? E a altura é o valor máximo da força, 50. Então, fazendo 10 vezes 50 dá 500, que dividido por 2 dá 250 joules. Então, o trabalho da força resultante foi de 250 joules. Esse trabalho é positivo, porque a força é positiva, então ela está atuando no mesmo sentido do movimento, então ela está acelerando esse corpo. Tá? Continuando, então, agora a gente já tem o trabalho da força resultante. Então, nós podemos aplicar agora, para achar a velocidade, o teorema da energia cinética. E como nós vamos fazer isso? Então, primeiro, lembrando que esse é o trabalho resultante, então eu posso aplicar o teorema da energia cinética. E o teorema da energia cinética me diz que o trabalho da resultante é a energia cinética final menos a inicial. Então, veja bem, substituindo os valores que nós temos, vamos lá. O trabalho produzido pela força resultante, 250 joules. A energia cinética final, eu não sei quanto é. Agora, a energia cinética inicial, eu vou considerar que é zero. Por quê? Porque eu vou considerar que o corpo esteja parado no início e que essa força resultante o colocou em movimento. Então, ele vai adquirir, ao final do processo, uma certa velocidade. Então, se o corpo estava parado no início, a energia cinética no início é zero. Porque a energia cinética é energia de movimento. Se é energia de movimento, um corpo que esteja parado não tem energia cinética, é zero. Isso reduz bastante a equação, então eu posso simplificar, né? A massa é 5, foi dada lá no enunciado do exercício, e eu posso então passar o 2 multiplicando, 250, né? Vai dar 500, que eu passo 5 dividindo, e eu obtenho como resultado a velocidade igual a 10 metros por segundo. Eu vou sugerir para vocês que vocês revejam esse exercício e refaçam essas contas para chegar a essa conclusão. Lembrando que a velocidade é ao quadrado, né? Então, ao final, você tem que extrair uma raiz e chegar nesse valor de 10 metros por segundo. Tudo bem? Então, eu agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês bons estudos, mantenham contato pelos canais disponíveis e até breve.